Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC. Estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo que fazemos de forma sequencial, através aqui do canal do YouTube do GPEC. E hoje estamos dando continuidade ao capítulo 17, o capítulo intitulado Sede Perfeitos. Nas instruções dos Espíritos, vamos ler e refletir sobre o item 10, o homem no mundo. Mas antes de fazermos a nossa leitura, a nossa reflexão, gostaria de convidar a todos para que possamos fazer um momento de oração. Então vamos nos colocar numa posição confortável, a mente tranquila, mentalizando apenas o aqui e o agora. E dessa forma rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos dê permissão para mais uma vez lermos e buscarmos os conhecimentos dados pelas suas lições através do Evangelho. Que estejamos aqui tranquilos, pacíficos, alegres e que dessa forma sejamos capazes de compreender, de assimilar e quem sabe até de frutificar todas essas lições que virão para nós hoje. Que esse momento de paz, de tranquilidade, não fique só conosco, mas atinja também os nossos familiares, os nossos amigos e todos aqueles que porventura estejam à nossa volta. Que seja uma tarde agradável e que tudo possa transcorrer de forma tranquila. Que assim seja. Então nós vamos iniciar a nossa leitura e reflexão sobre esse trecho do Evangelho, então, Instruções dos Espíritos, do capítulo 17, no item 10, o homem no mundo. Então, esse trecho é trazido pelo espírito que assina como um espírito protetor, em 1863. E, na verdade, ele busca situar exatamente o que o título nos traz, o homem no mundo, né? Como deve ser, como deve portar, como deve estar esse homem no mundo. E o mundo aqui que ele se refere é esse mundo material, essa encarnação aqui em que vivemos, esse momento em que vivemos. Como devemos nos portar? Então, vamos dar início à nossa leitura. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos da caridade e de justiça. Então, já nesse primeiro parágrafo, ele nos traz duas ideias bem importantes. A primeira é sobre um sentimento de piedade, né? E esse sentimento de piedade é o que nos dá ânimo para buscar, para tentar, almejar justiça e caridade perante aquela situação ou aquela pessoa de quem nos apiedamos. Então, nós precisamos, antes de tudo, ser capazes de ser piedosos, porque essa piedade é o que vai nos dar ânimo para que a gente possa buscar a justiça e a caridade. E quando nós buscamos a justiça e a caridade, em geral, nós recorremos aos nossos anjos da guarda, espíritos amigos, espíritos do bem, protetores, para que eles possam também nos ajudar, nos intuir. E o recado que esse espírito protetor nos passa é que a gente deixe sempre a nossa mente tranquila, livre de pensamentos fúteis, né? Livre de situações que possam turvar a nossa mente em relação à resposta que nós buscamos. Então, se a gente faz uma oração, se a gente chama esses espíritos, precisamos estar aptos a receber essa resposta. Essa resposta que é uma semente que vai germinar posteriormente na justiça e na caridade, que foi exatamente o que nós pedimos diante dessa situação que nos apiedamos. E aí o texto segue. Não creais toda a vida que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis de sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época,
como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choquei nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproxima de sua herança. Então, primeiro, ele nos fala para que a gente viva a nossa vida aqui, né, esse momento que vivemos as nossas experiências, como o homem vive culturalmente nesse momento. Então, não é para que a gente possa se isolar ou para que a gente possa viver uma vida mística, como ele fala aqui. Na verdade, quando a gente entra em comunhão em comunhão através da prece com os espíritos superiores, eles querem de nós que a gente exerça o nosso papel aqui encarnado e que nesse papel consiste exatamente em viver em comunidade. Então, estamos falando aqui das leis de sociedade, que é uma das leis naturais, ou leis divinas, né? Estamos aqui nesse momento para viver em sociedade e essas experiências em sociedade vão nos levar a um progresso individual e progresso coletivo. E ele nos fala aqui também que a gente, nessa experiência, precisa ser alegre, precisa ser feliz, né? Não precisamos ser espíritos, pessoas, né? Espíritos todos somos, mas não precisamos ser pessoas que sejam isoladas, ou que sejam retraídas, ou que sejam demasiadamente sérias. Nós precisamos viver a nossa vida com tudo de bom que a vida nos dá, porque afinal de contas há muito de bom na nossa vida, mas precisamos ter consciência de que essa felicidade, de que essa alegria tem que ser uma felicidade dentro dos propósitos de Deus, né? Não constitui-se em coisas frívolas, não constitui-se em motivos de vaidade, de orgulho, mas verdadeiramente da realização desejada pelo nosso Pai. E aí o texto segue, né? A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, no impulso d'alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então é exatamente isso, é que a gente possa levar o nosso dia a dia, os nossos objetivos, as nossas obras aqui na Terra, de acordo com a vontade do Pai, que Deus venha purificar e santificar os nossos atos. Então vamos seguindo, né? A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vive só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar, senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, nós estamos aqui nesse momento, vivendo em comunidade, vivendo com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, exatamente porque essa mistura, é o caldeirão de que necessitamos, para que daí a gente possa obter experiências muito mais ricas, né? Um progresso muito maior, porque estamos convivendo com pessoas afins, mas também com pessoas que não temos afinidade, com pessoas que pensam diferente da gente, com pessoas que têm muito a nos ensinar, ou que nós temos muito a ensinar para essas pessoas. Então, essa experiência se enriquece de forma comunitária. Por isso, precisamos viver em sociedade. E viver em sociedade buscando sempre o objetivo da caridade, que esse é o objetivo maior. Então, aqui ele fala que a prática da caridade absoluta é onde está contida a perfeição. Nós buscamos a perfeição, nós somos seres perfectíveis. Então, nós buscaremos a caridade absoluta. Mas se vivemos só, como fazer essa caridade? Fazer caridade para quem? Só para nós mesmos?
Então seria egoísmo e não caridade, né? E aí o texto segue dizendo: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nem um pensamento, nem um ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daquele que vos ama e que vos dirige. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, de 1863. Então ele conclui, né, de forma bonita, dizendo exatamente como um fechamento desse texto, para que a gente possa ser feliz, para que a gente seja feliz segundo as necessidades humanas que temos agora, para que a gente busque essa felicidade nesse momento presente que vivemos, ou seja, nós como homens do mundo devemos buscar a nossa felicidade, devemos buscar a alegria, mas devemos buscar também a felicidade e a alegria do nosso próximo. E a gente precisa sempre, em todos os momentos, estar consciente de que, acima de tudo, devemos viver sob as leis divinas, sob a lei de Deus. Então, tudo que fazemos, tudo que pensamos, deve estar de acordo com essa lei. E toda vez que formos tomar uma atitude, ou que formos analisar como tem sido a nossa vida, devemos nos perguntar se estamos agradando a Ele. Né? Então, essa mensagem é bem bonita, né? Não é uma mensagem... É uma mensagem de muito cunho prático, né? De como se posicionar diante do homem no mundo. E traz, assim, muitos ensinamentos, muitos conselhos, né? Entre aspas, para que a gente possa realmente ir em busca do nosso crescimento, do nosso progresso. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gostaria de convidar a todos para que possamos fazer a nossa oração final. Então, vamos novamente nos colocar numa posição confortável. Aqueles que desejarem fecharem os olhos. Respirar profundamente, de forma calma. E rogando ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco nesse momento. Derrama sobre cada um de nós a sua luz, o seu amor. Que possamos estar aqui nesse momento, refletindo, aprendendo as suas lições, porque desejamos, acima de tudo, progredir de acordo com o seu exemplo. Rogamos ao nosso Mestre também que ilumine, que ampare todos aqueles que estão mais necessitados do que nós, aqueles que estão em situação de doença física, mental, em privação de liberdade, peço desculpas, em privação de liberdade, aqueles que estão em situação de desequilíbrio psíquico, em sofrimento, aqueles que têm desavenças familiares ou desavença com outros colegas, amigos, irmãos de convivência. Que possamos estar aqui rogando pela paz no mundo, nesse momento de tanta violência, que possamos ser um pontinho de paz nesse mundo que precisa tanto. E que também possamos, como nos disse essa lição há pouco lida, ser alegres, tranquilos, felizes, que possamos ser piedosos, que busquemos a justiça, a caridade acima de tudo. E estejamos sempre fortes e vivos na nossa fé, para que o nosso objetivo maior, que é viver de acordo com as leis do nosso Pai, seja alcançado. Uma tarde de muita paz, de muita luz para todos. Que assim seja.